Conheça o seu novo ambiente online de aprendizagem. Estúdio, sua jornada acadêmica na palma da sua mão. Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Livros impressos e digitais. Essa sempre foi uma das vantagens que a Unicesumar entregou para os seus estudantes. Mas nesses últimos tempos a gente parou para fazer algumas contas e, sinceramente, ficamos um pouco preocupados. De todos os livros impressos que produzimos anualmente, 200 mil não encontram o seu destino, as prateleiras dos nossos estudantes. Preocupante, não é mesmo? Mas juntos a gente pode mudar essa situação. Sabe como? Com o projeto Meu Papel no Mundo. Funciona assim. Vamos começar apresentando uma nova possibilidade aos nossos estudantes. Optar por receber ou não o livro impresso a partir do segundo módulo do curso. Essa simples alternativa pode mudar tudo. Ela significa menos papel, menos energia na produção, menos combustível no transporte e menos desperdício de livros. Para melhorar ainda mais, todo o dinheiro economizado no processo de produção, distribuição e armazenamento dos livros vai ser revertido em doações de alimentos para inúmeras entidades de assistência social localizadas nas cidades dos nossos estudantes participantes. Com isso, meio ambiente e sociedade saem ganhando. Participe e exerça o seu papel no mundo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula Tristeza no Meu Coração. Última aula nossa dessa disciplina passou tão rápido. Hoje nós temos aqui o coordenador do curso, veio dar uma palavrinha para vocês. E eu achei, professor Luciano, que passou muito rápido. Hoje já é a quarta aula ao vivo e a última aula. A hora que a gente está começando a se conhecer, se aproximar, parece que já passou. E passa rápido mesmo, né? Boa noite, professora. Boa noite a todos os nossos estudantes. E é bom, porque é sinal que quando o conteúdo passa rápido, é sinal que a gente tem identificação, tem uma certa alegria, certo prazer em estudar. Então, aí passa rápido, né? É verdade. Então, se passou rápido é porque foi bom. Eu achei ótimo, espero que vocês tenham gostado também. Como sempre, eu peço para que vocês encaminhem as dúvidas de vocês. Inclusive, professor, alguns alunos questionaram a respeito, né, de que não vão ser trabalhadas todas as unidades nas aulas ao vivo. E conforme eu já orientei muitos de vocês, para dar conta do livro todo, detalhadamente, nós temos as aulas conceituais. Isso. Né, professor? Exato. Então, assim, é importante o nosso estudante, aluno que está chegando agora, conhecer esse né? processo, essa metodologia, onde nós temos esses dois formatos de aula. Aquela aula que fica disponível sob demanda para o aluno desde o início, que são as aulas conceituais, e lá sim trabalha todo o conteúdo do livro, unidade por unidade, assunto por assunto. E na aula ao vivo é um momento, vamos dizer assim, muito rico, né, de explorar assuntos mais pertinentes, mais relevantes, trazer cases, trazer novidades, aquilo que está acontecendo no momento atual da sociedade e das empresas. Então, e tirar as dúvidas. E tirar dúvidas, interagir. Então, é um momento diferente, né? Não vamos esperar da aula ao vivo todo o conteúdo que está no livro, porque para isso temos as aulas conceituais. Porque daí até ficaria repetitivo. Isso, né? Não seria necessário uma aula ao vivo se tivesse já tudo contemplado na aula ao vivo, ou talvez não seria necessária a aula conceitual. Né?
Exato, porque aí que aconteceu, eu ia ficar aqui repetindo uma outra aula que já está gravada a respeito de todos os conceitos das teorias que estão no livro. Seriam duas aulas parecidas, né? Exatamente. Então, a proposta aqui é mesmo do que? De dinâmica, de interação com vocês e de que vocês tragam as dúvidas de vocês. Assisti a aula conceitual, li o livro e não entendi determinados pontos, né? Desde a primeira aula, orientei-os. Tragam essas dúvidas para a aula ao vivo. Então, assim, nessa disciplina e todas as outras disciplinas que vêm por aí, que serão maravilhosas, é essa a dinâmica, né, prof? Isso. Inclusive, o próprio debate construído dentro do chat é uma forma de aprendizado. Nós entendemos dessa forma. Então, quando você lança uma pergunta, por mais que ela não venha aqui para a pauta da professora, né, mencionando o seu nome, a sua pergunta propriamente, mas ela gera uma discussão dentro do chat, que é mediado, aqui no caso, pela professora mediadora, no caso aqui a Josilaine, e isso vai contribuindo para o seu aprendizado, para o aprendizado do outro colega, e é uma construção coletiva ali daquele conhecimento. Então, o chat também é um objeto importante no processo de aprendizagem. Tudo isso faz parte, né, do que a gente chama de metodologia. E além disso tudo, nós temos aí os professores mediadores e eu também, né, que sempre me coloco à disposição. Tem dúvida de algum conteúdo aí durante a semana, qualquer momento de estudo, encaminha pelo estúdio as dúvidas para as professoras mediadoras, elas vão orientar, elas vão responder, precisando eu também, né, mando mensagem, respondo e-mail, às vezes até vídeo a gente grava respondendo algumas questões. E olha que o pessoal tem mandado, viu, professora? Né? Tem chegado bastante questões, bastante dúvida. E o pessoal está de parabéns, acho que é isso mesmo. A proposta é essa, o aprendizado. aprendizado A equipe está aqui é à disposição. Às vezes eu vejo saindo fumaça das mãos da Josi, de tanto digitar, da professora Juliane, da professora Natália. Mas faz parte, esse é o nosso trabalho, dar suporte, dar apoio para a aprendizagem do nosso estudante. Exatamente, é isso. É bem isso. Bom, posso passar o recado aqui, professora? Por favor. Então, assim, um recado muito importante, tá, para essa semana. Nós orientávamos, né, na semana passada que os prazos da atividade 1 e do mapa encerraria na sexta-feira passada. Porém, a diretoria, a instituição de uma forma geral, acabou fazendo um ajuste nessa data em função de alunos que entraram, né, posterior ao início das aulas. E para dar oportunidade para esses alunos, a instituição alterou a data de entrega da atividade 1 e atividade mapa para esta próxima sexta-feira, dia 13. Tá? Então, nessa sexta-feira, gente, momento crítico para todos. Aí não tem mais volta, né? Não tem como abrir mais nenhum tipo de possibilidade. Atividade 1, atividade 2, atividade 3 e atividade mapa encerram sexta-feira agora, dia 13 de março. Tá? E também encerra nessa sexta-feira o agendamento de prova. Né? Para quem vai optar em fazer a prova de primeira oportunidade, tem que entrar lá no sistema e fazer o agendamento da prova para já na semana que vem poder chegar ao polo e o nome está lá na listinha e fazer a prova bonitinho. É isso Beleza? aí, professor, beleza. Beleza. Professor, obrigado, parabéns pelo trabalho conduzido até aqui. A todos os nossos estudantes, muito obrigado pela confiança. Essa é só a primeira disciplina, tem muito conteúdo legal, não só ainda na aula de hoje, mas também nas outras disciplinas que virão ao longo do curso. Obrigado. Com certeza, eu que agradeço a sua presença, professor. E, obviamente, nós temos mais uma pessoa importante aqui que está lá pilotando o chat de hoje, que é a professora Josilaine. Então, vamos dar boa noite para ela também. Bem-vinda, boa noite, professora. Boa noite, caros alunos que estão conectados aqui nesta última aula da disciplina Conceitos. Sejam bem-vindos e acabando aí a disciplina, vai ficar aquele gostinho de saudade, né, dessa disciplina e também da professora Ângela aí, que a gente teve tanto retorno positivo, né, professora? Obrigada por estar conosco. E nós vamos fazer já nesse início de aula o sorteio, então, para os alunos que entregaram a atividade 1 e o mapa até sexta-feira, dia 6/3. Então, nós fizemos uma planilha. E esses alunos estão na nossa planilha aí para sorteio do livro que a professora prometeu, tá bom? E também participem aqui no chat dessa última aula, enviem suas dúvidas para que a gente possa interagir bastante. Um abração para todo mundo. Obrigada, Josi. Bom, conforme a professora Josi já falou, então nós vamos começar a aula já realizando o sorteio do livro. Então, os alunos que entregaram a atividade 1 e a atividade mapa até, foi dia 6, que era o prazo inicial, mesmo sem prorrogação das atividades, estão concorrendo.
E eu fiquei feliz que muitos alunos participaram, então nós tivemos mais de 1.900 alunos que estão concorrendo a este livro. Então eu vou pedir ajuda aqui do Douglas, que é o nosso cinegrafista, que nós vamos, vai aparecer aí para vocês o site do sorteador, depois nós vamos acessar a lista, tá, dos nomes, aí você vai ver. Então nós tivemos alunos participantes, 1.963 alunos, ok? Então agora a gente coloca para sortear aqui de 1 até esse número e depois a gente vê o número que for sorteado, a gente vai na lista, né, no Excel e vê qual aluno que está lá nesse número, ok? Vamos lá? Nós vamos atualizar aqui para a gente poder fazer o sorteio. Só um minuto, por favor, tá? Ó, gente, se não der certo, não tem problema. Aí, sabe o que eu vou fazer? Vai tentar mais uma vez, Douglas? Então, nós vamos tentar mais uma vez aqui. Se não der, aí eu vou pedir, sei lá, para alguém aqui do estúdio falar um número aleatório e a gente pega e vai olha lá na planilha, tá? Então, a gente vai tentar só mais uma vez, se não der certo aqui o sistema, aí a gente faz assim, ok? Não? Não. Então, tá bom. Infelizmente, não carregou aqui o sistema do site sorteador, mas não sei se vocês conhecem. Pode voltar aqui para mim, não sei quem tá lá no Twitter. Pode voltar para mim? Isso. Gente, eu não sei se vocês conhecem esse site, o sorteador, ele é bem bacana, tá? Quando vocês tiverem que fazer sorteio. Só que aqui, infelizmente, o nosso sistema não tá carregando, não consegui utilizar. E brincadeira, conseguiu agora? Ó, o Douglas disse que... Ó, o Douglas carregou aqui, ó. Então, nós vamos sortear de 1 a 1963, que é o tanto de participantes. Olha que bom. Que número que deu? Que número? 142. Ó, então, o número sorteado nesse site foi 142. Agora, a gente vai na lista. Não está em ordem alfabética. Foi colocado os nomes aleatórios dos alunos que entregaram as atividades. E a gente vai olhar lá. 142. Quem é? Maria Góes. Maria DC de Góes. Então, ó, tem aí o RA dela, né? 191039175. E foi a Maria que foi a sorteada e foi contemplada com esse livro aqui que eu estou prometendo para vocês desde a nossa primeira aula. Tá? Então, isso, exatamente. Então, Maria, não sei se você está assistindo a aula ao vivo de hoje. Douglas, obrigada pelo apoio, pela ajuda, tá? Então, não sei se ela está assistindo a nossa aula aqui ao vivo, se tiver, já se manifesta lá. Se não, não tem problema, o livro vai ser encaminhado para o polo dessa aluna e ela vai poder retirar lá no polo dela, na cidade dela. Ok, gente? Então, vai lá, Maria, que bom, sortuda, hein? E vocês também se atentem nas outras disciplinas, sempre ou um professor ou outro tá... Eu costumo fazer sorteios de livros nas minhas aulas, mas tem outros professores que fazem também. Então, fiquem atentos aí, fiquem ligadinhos, que vocês vão ter muitas chances aí ao longo do curso de receber livros aí no polo de vocês, ok? Bom, então hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né? Eu deixei uma problematização para vocês na semana passada, que foi de que se você sabe que você é um tipo de capital, né? Alguém já falou isso? Você já leu sobre isso? Que tipo de capital você é? Então, eu deixei um link para vocês acessarem, bem interessante. Eu deixei material também lá a Josi colocou lá no estúdio, material extra para vocês baixarem, para vocês se prepararem para essa aula, que aborda juntamente essas questões. Porque hoje nós vamos falar sobre o capital humano, que é o capital intelectual nas organizações, e vamos falar sobre ética no cotidiano empresarial. E eu quis trazer leveza. Como eu trabalho ética com um pouquinho de profundidade no estudo de caso, eu quis trazer a ética relacionada às boas maneiras, tá? Que são muito importantes no trabalho. E eu trago aqui uma perspectiva justamente de Peter Drucker, tá? Então, eu tenho um livro que é bem interessante, que diz assim, o que Peter Drucker faria? E ele aborda essa questão de boas maneiras no cotidiano, no trabalho, e eu quis trazer para vocês aqui, tá? Nessa aula ao vivo, aproveitar para a gente trabalhar, né, com uma variação e com mais profundidade outras questões, além das que estão sendo abordadas no livro e nas aulas conceituais, ok?
Só que antes, vocês sabem, obviamente, eu gosto de fazer um aquecimento, né? Quero saber se vocês se prepararam, se vocês leram, assistiram a aula conceitual, se acessaram o material extra que eu disponibilizei para vocês. Então, o que você responde? Você sabe responder? Então, vamos lá. Então, a primeira afirmativa que eu tenho é: capital intelectual é a soma do conhecimento de todos em uma empresa. Isso é verdadeiro ou falso, essa afirmativa? Qual é a sua resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, é uma das explicações que a gente pode dar para esse conceito de capital intelectual, sim. Ele contempla, sim, a soma do conhecimento de todos em uma empresa. Vamos para a segunda? E o pessoal, se o pessoal for... Vamos ver se o pessoal está participando e respondendo aí, Josi. Bom, capital intelectual é constituído de intangíveis, como os talentos dos funcionários e o relacionamento com os clientes. E daí, verdadeiro ou falso? Qual é a sua resposta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Verdadeiro, sim, nós estamos falando de capital intelectual e ao longo da aula nós vamos entender com mais profundidade, mas aqui já vai dando os parâmetros para vocês do que se trata. Terceira afirmativa: se antes a terra e depois o capital eram os fatores decisivos da produção, hoje o fator decisivo é cada vez mais o homem em si, ou seja, o seu conhecimento. Qual é a sua opinião, aluno de RH, nessa disciplina que eu estou ministrando? Qual é a sua opinião sobre essa afirmativa? É uma afirmativa verdadeira ou falsa? 1, 2, 3? Verdadeira. Sim, nós vamos ver que hoje o fator de produção mais importante em uma organização é o capital humano. Então, diferentemente da economia clássica, né, que a gente fala aí de mão de obra, a gente fala de terra e a gente fala de capital, né, como recursos financeiros, na atualidade é o conhecimento. Quarta afirmativa, vamos lá, estão participando, estão acertando? Morro de curiosidade de saber quantas vocês estão acertando. São exemplos de ativos intangíveis, prédios, instalações, equipamentos e dinheiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas... Dou-lhe três. Falso. Não. Prédios, instalações, equipamentos e dinheiro não são exemplos de ativos intangíveis. Eles são exemplos de ativos tangíveis. Ok? Nós tomamos isso ao longo da aula também. Quinta e última afirmativa para você participar, para você responder. Se você não acertou nenhuma até agora, é o momento. A hora é agora. O conjunto de valores e princípios que orientam nossa conduta pode ser chamado de ética. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Vamos lá? Verdadeiro. Sim. Uma das possíveis definições de ética, de uma maneira bem simplificada, sim, é um conjunto de valores e princípios que orientam nossa conduta. Ok? E daí, pessoal, estão aquecidos? E daí quero deixar para vocês essa reflexão aqui nessa frase e para vocês ir pensando, se vocês quiserem até colocarem os comentários de vocês lá no chat, Josi, acompanhe isso para mim, que eu quero saber o que eles entenderam dessa citação, tá? Ó, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Tá? Isso daí é uma citação de Santo Agostinho. Tá? O que essa citação quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Eu não vou explicar agora, tá? Então eu quero que vocês raciocinem, reflitam a respeito disso e coloquem os seus comentários lá no chat, que daí eu vou pedir para a Josi ao longo da aula. Se alguém colocar algum comentário, a gente vai trocando informações e vamos ver se a gente consegue chegar num senso de interpretação sobre essa citação de Santo Agostinho, ok? Bom, então vamos entender esse tal de capital intelectual ou esse tal de capital humano, tá? Então, quando eu falo, pessoal, em capital intelectual, eu falo em capital humano, eu estou falando a soma de conhecimento, de tudo que tem dentro da organização que é viabilizado pelo ser humano.
Compreende? Então, quando eu falo em capital intelectual, quando eu falo em capital humano, eu estou falando exatamente de quê? Das pessoas. E são as pessoas que viabilizam o funcionamento de uma organização. Eu gosto de dizer que as pessoas, ela é a força motriz, ela é o dínamo de uma organização. Então, se uma empresa ela não reconhece isso ou ela não se importa com isso, com certeza ela está perdendo muito. Aí eu trouxe para vocês duas logos aqui que é interessante, né? Eu trouxe da Apple e trouxe da Microsoft. Poderia trazer outras tantas aqui, tá? Inclusive vocês podem pensar e dar exemplos, outros exemplos além disso. O que você acha quando a gente pensa na Apple, quando a gente pensa na Microsoft? Qual é o diferencial dessas empresas? Quando você pensa, nós estamos falando aqui de tecnologia, sim? Mas a tecnologia prática e empregada material é resultado de quê? Quero que vocês reflitam comigo. Pare e pensa um pouquinho, nossa, né? Não sei se você tem iPhone, você tem iPad, você tem, sei lá, tantos produtos aí da Apple. Né? E às vezes as pessoas relacionam sim essa marca, que é a inovação, a qualidade, mas a força motriz dessa empresa aqui, da Microsoft também, e Facebook, Instagram, o que é? Gente, pensa comigo, não são as pessoas inteligentes? Não são as pessoas criativas? Não são as pessoas que pensam fora da caixa? Vocês concordam comigo? Isso que eu estou falando para vocês faz sentido? Então, olha para essa empresa aqui, ó, vamos pensar na Apple aqui, tá? Olha para essa empresa e pensa quanto ela vale hoje. Ó, essa empresa vale tanto. Aí você vai lá e tira todos os funcionários dela. Aí alguém vai comprar essa empresa e fala assim, não, mas dos funcionários que trabalhavam aqui, desde o CEO, tá? Desde o diretor até quem serve café, ninguém mais está aqui. Você vai ter que contratar tudo pessoas novas. Você acha que essa empresa continuaria tendo o mesmo valor? Qual é a sua opinião? Tá? Outro raciocínio que eu quero que vocês façam comigo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente ou às vezes pela internet mesmo. Ou se vocês já leram a respeito do Vale do Silício. Tá? O que é, gente, o Vale do Silício? O Vale do Silício hoje é o lugar onde todas as empresas de ponta, de inovação, de criatividade e na área de tecnologia, elas estão ali hospedadas. Tá? Então, olha para isso aqui, é uma imensidão. É uma imensidão. Então, nós temos todas grandes empresas e novas também. Hoje a gente está aí sendo presenteado com tantas startups na área da tecnologia e na área de inovação, e que muitas vão surgindo aqui também, neste contexto. Agora, olha para isso daqui tudo, ó, isso aqui é enorme. Pensa na estrutura material disso aqui, nos prédios, nos computadores que estão aí, e pensa em tudo isso, tá? E pensa em tudo que está aí, e nas pessoas que estão trabalhando e tal. Qual seria o valor disso aqui tudo? Estou falando do valor financeiro mesmo, tá? Valor financeiro. Agora, olha para esse mesmo local aqui, para esse Vale do Silício, e tira todas as pessoas daí. Os gênios da computação, os gênios dos apps, os gênios do desenvolvimento de software, os gênios de liderança, né? Porque se eu tenho uma equipe de gênios, mas eu não tenho um líder que sabe aproveitar dessa habilidade e propiciar um ambiente para que isso flua e que para que isso se torne real, se torne viável e aconteça, também não adianta nada. Então, pensa nos grandes gestores também aqui. Agora, você tira todas essas pessoas daí e deixa só a estrutura física. Tem o mesmo valor? Faz sentido? Vocês estão conseguindo fazer essa relação que eu estou dizendo para vocês? Que o capital intelectual é o que? É o valor real da empresa. É o capital intelectual, ou seja, são as pessoas, é a inteligência, é o conhecimento das pessoas, é a criatividade das pessoas, é a proatividade das pessoas, é a experiência das pessoas, é a relação que ela tem com o público interno e externo que dá valor a uma empresa. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, o capital humano, o capital intelectual, ele não configura nos balanços de contabilidade.
Não configura, olha só. E é o que a empresa tem de mais valor. Mas em muitos países, a esfera jurídica, ela já admite, sim, tá? Que no balanço dela, né, na parte contábil dela, se configure, sim, o valor do capital intelectual. Olha que interessante. Se você quer saber um pouco mais do Vale do Silício, pessoal, inclusive por que é que ele tem esse nome, eu não vou explicar aqui que a gente tem ainda conteúdo para a gente trabalhar e é muito interessante. Acessa esse link que eu deixei aí para vocês, então vocês vão ver por que chama Vale do Silício, traz uma relação aí de algumas empresas que estão aí nesse local. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco mais sobre esse local. Então, pessoal, quando eu falo de economia clássica, eu estou falando do quê? Então, de fatores de produção antigos. Era decisivo, sim, era a terra, aí era o capital, era a mão de obra, que era decisivo para alavancar uma sociedade, para alavancar uma empresa. Hoje, isso tudo não que não seja importante, mas o fator de produção mais importante dentro de uma empresa, cada vez mais as empresas precisam reconhecer isso, é a pessoa, é o ser humano, é o conhecimento dele. E as pessoas não se deram conta disso. É bem interessante que vocês, no segundo ano de vocês desse curso, vocês vão ter uma disciplina que se chama Gestão do Conhecimento. Então, ele vai abordar com mais profundidade isso e, inclusive, mostrar o seguinte. Então, a empresa ela reconheceu, sim, como fator de produção mais importante o conhecimento, que é gerado através de quem? Das pessoas. Tá, mas como é que eu faço para gerir isso, então? Como é que eu faço para esse conhecimento tácito, que está dentro da cabeça das pessoas, ser explicitado, né, ser codificado, para que todos tenham acesso a esse conhecimento, inclusive a empresa? Então, isso vocês vão entender e vão aprender com profundidade nessa disciplina que vocês vão ter no segundo ano do curso, que é Gestão do Conhecimento. Hoje, sou eu que trabalho essa disciplina, espero que até vocês chegarem lá, eu continue trabalhando ela também, inclusive a minha área, sou mestre, o meu mestrado é nessa área, sou mestre em Gestão do Conhecimento nas organizações. Então, é um tema apaixonante. Tá? Você entende o seguinte, não é romantismo você valorizar o seu capital humano. Então, e tem tudo a ver com gestão de recursos humanos. Tem tudo a ver porque é o gestor de RH que deve ser um líder que vai fazer a gestão adequada desse capital intelectual. Então, ele pode o quê? Ele pode potencializar isso ou ele pode acabar com tudo isso, ele pode mitigar isso. Ele pode transformar todo esse conhecimento em resultado para a empresa, ele pode alcançar resultados extraordinários através das pessoas ou não. Vai depender da atuação do gestor e guardem bem essa frase, que deve ser um líder, ok? Bom, então, de uma forma assim geral, a gente pode falar que o capital intelectual é a matéria mesmo intelectual que tem dentro de uma empresa. É o conhecimento, a informação, a experiência. E tudo isso ela vai ser usado o quê? Para gerar riqueza. Então, as inovações vão surgir da onde? Elas vão surgir daí. E a inovação vai gerar o quê? Vai gerar um posicionamento de competitividade para a empresa no mercado. Então, quando a gente fala de capital humano, quando a gente fala de capital intelectual, nós estamos falando do quê, gente? Do dínamo de uma empresa. Nós estamos falando do poder de transformação, de alavancagem, de resultado de uma empresa. Nós estamos falando o seguinte, ou você valoriza e reconhece teu capital intelectual, potencializa ele e alavanca a sua empresa, ou você pode estar fadado ao fracasso. Então, isso é muito importante. E você, enquanto gestor de RH, é fantástico que você pode levar esse conhecimento, muitas vezes, para dentro de uma empresa, para uma diretoria ou mesmo para um empresário que não tem essa visão. Às vezes, ele está ainda muito arraigado, muito enraizado naquela visão, sabe? Que eu já falei para vocês, daquele organograma todo extenso, que para ele é importante os níveis de autoridade. E às vezes ele não compreende que isso está impactando negativamente no poder motriz da empresa dele. Que isso está impactando negativamente. Enquanto as pessoas poderiam estar dando o seu melhor, se transformando na sua própria melhor versão, e isso vai impactar positivamente na empresa, muitas vezes elas estão sendo podadas. E isso é muito comum e é muito triste,
Porque às vezes a gente tem chefes, não líderes, a gente tem chefe que daí ele tem medo de aceitar ideias novas, porque ele tem medo de perder a posição dele. E infelizmente isso acontece até com o dono da empresa. Às vezes algum funcionário traz uma ideia fantástica e o medo de reconhecer que ele teve uma ideia melhor, o medo de reconhecer que, nossa, como que ele nem é o dono da empresa e ele pôde ter essa percepção e eu não, aí diz que não serve, que aquela ideia não vale a pena, que não cabe naquele momento. Olha que triste, todo mundo perde. Perde o funcionário que vai ficar assim desmotivado e ele podia contribuir muito mais do que ele contribui. Perde o chefe nesse caso, né? Porque ele poderia ter um aliado que ia ajudar muito aí a transformar esse conhecimento tácito em conhecimento explícito e difundir para a organização e alavancar resultado, e perde o dono da empresa. Então, olha só, gente, como a ignorância, e a ignorância que eu digo é no sentido de não ter conhecimento, pode prejudicar uma organização. Então, por isso que você que escolheu fazer esse curso, você que escolheu ir para uma faculdade se preparar para ser um gestor, um líder capaz à frente de um grupo, de uma equipe, você está de parabéns. Porque, infelizmente, as estatísticas mostram que pouca parte das pessoas que estão à frente de grupos, de grandes grupos e equipes, sabem realmente agir como deveriam. Poucos são líderes de fato. Ok? Bom, tem uma entrevista curtinha aqui do Chiavenato. Alberto Chiavenato, vocês vão ver muito esse nome em RH. É um escritor, tá? Bem bacana. Então, vocês vão encontrar no livro de vocês, quando vocês foram pesquisar sobre os temas de RH, vocês vão encontrar muito esse nome. E ele fala um pouquinho sobre isso, sobre o capital humano, e eu convido vocês a assistir comigo. É rapidinho, tá? Eu já volto. O que faz a diferença numa empresa? As instalações? Os equipamentos? A tecnologia? O sistema de gestão? Não. As pessoas fazem a diferença. O talento faz a diferença. Você começa a perceber que hoje as empresas que utilizam gente de uma forma muito inteligente são aquelas que saem melhor. Não é a tecnologia, não é o capital financeiro, não são recursos financeiros, não é crédito na praça que faz com que uma empresa vá para frente. Então, gente. E aí você começa a dizer o seguinte, bom, antigamente se pensava, o que era uma empresa? Era um conjunto de recursos financeiros, materiais, tecnológicos e recursos humanos, como se o recurso humano fosse uma propriedade da empresa, um ativo da empresa, tá certo? E que fizesse algum trabalho laboral, de mão de obra, se falava em mão de obra. Hoje você fala em mão de obra, o pessoal fica até oriçado, porque não é bem assim mais. Hoje o trabalho é intelectual, todo tipo de trabalho, e está acontecendo isso. O que está havendo, quais as dificuldades que a gente está encontrando hoje? Uma Vale, por exemplo, ex-Vale do Rio Doce, né? Ela está encontrando um problema incrível de talento para poder trabalhar com ela. Ela tem vagas, não consegue preencher, porque o pessoal apresenta baixa qualificação, ela não pode, ela tem que, e ela está fazendo, até uma universidade corporativa, e está fazendo investimento em treinamento, em formação de pessoas, eu não falo mais mão de obra, pessoas, né? Exatamente porque cada vez mais o trabalho está ficando intelectualizado. Hoje, você para trabalhar com torno, ele precisa entender um pouco de computação. Ele trabalha com terminal, não, o terminal que opera o torno, né? E a mesma coisa o médico, o oftalmologista, ele não opera os seus olhos, catarata, ele trabalha com terminal, com monitor e o resto é feito... Então ele tem que trabalhar, entender muito mais de informática do que de medicina. E é o que está acontecendo no mundo todo hoje. Então, cada vez mais você precisa de gente qualificada. E num país como o nosso, em que você tem uma educação ainda precária, né, uma escolaridade precária, frágil, fraca, e eu vejo isso nas universidades, que é onde você deságua todo esse pessoal com baixo preparo, né, escolar, não sabe pensar, ou ele lê alguma coisa, não sabe dizer o que ele leu, expressar o que ele leu. Então, hoje, nós estamos precisando de talento, gente que saiba trabalhar com a cabeça.
olha a importância do conhecimento. E ele traz um ponto muito importante, que a maioria das pessoas, às vezes, não estão qualificadas, né? Não estão prontas, mas estão sendo absorvidas pelas organizações. Aí entra outro papel muito significativo, né, do RH. Eu preciso treinar e desenvolver essas pessoas. Então, as pessoas, de qualquer forma, elas são o ativo mais importante, sim, dentro de uma organização. Mas ela precisa ser entendida como ser humano sistêmico, né, e não como um ativo qualquer material ou um apêndice da máquina, que é igual a gente vê nos tempos modernos. Então, eu preciso entender o seguinte, que hoje as organizações exigem muito mais, obviamente, intelectualmente das pessoas, que elas precisam se conscientizar que é necessário um aprendizado contínuo. Isso é muito importante. Então, as pessoas têm que se dar conta disso. E a empresa tem que desenvolver uma rotina mesmo de qualificação, de treinamento para essas pessoas. Para que, na medida que ela se engaja nesse processo e ela está num atendimento direto em vários setores, que às vezes o gestor ou o dono não está, e que ela vai entender aquele contexto e vai poder contribuir significativamente. Então, quando a gente fala de capital intelectual, nós estamos falando do quê? Dos ativos intangíveis dentro de uma organização. Então, nós temos os ativos tangíveis, trazendo aquela questão lá, né, que foi lá no começo no quiz. Quando eu falo em ativo tangível numa organização, estou falando de prédio, de instalação, equipamento, terreno, dinheiro, etc. Quando eu falo de ativos intangíveis, eu estou falando de patentes, né? O que são as patentes, os direitos autorais e assim por diante, direito de invenção de alguma coisa. Isso é resultado do quê? De produção intelectual, de conhecimento. Os direitos autorais, os bancos de dados, os softwares. Né? Softwares o quê, gente? É a inteligência de alguém que está registrada ali no software. Competências do pessoal e práticas de gestão. Então, em ativos intangíveis, pessoal, que é parte do capital intelectual da empresa hoje, está tudo aqui, ó. E olha que interessante quando eu falo em competências do pessoal, ó, relacionada diretamente com a gestão de RH. Né? Quais são as competências que eu preciso dentro de uma empresa, como eu desenvolvo essas competências nos colaboradores e depois também nas práticas de gestão. Eu acabei de falar um pouquinho para vocês sobre que a gente precisa à frente, né, do RH um líder e não um chefe. Então, quando eu falo em práticas de gestão, é porque eu tenho um líder realmente capacitado, qualificado e atuante que vai gerar resultado extraordinário por meio de pessoas felizes, tá? Então, práticas de gestão, com certeza, faz parte, sim, do capital, dos bens, dos ativos intangíveis de uma empresa. Porque isso vai ser o quê? Isso vai ser implementado, vai ser pensado, vai ser implementado, vai ser gerenciado por uma pessoa. E vai haver tantas outras. Ok? Bom, eu espero, pessoal, que tenha ficado claro para vocês aqui a questão de capital intelectual, de capital humano. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, pode mandar ali no chat. Professora Josi, tem alguma participação de algum aluno, alguma pergunta? Vamos lá, tem então. Sobre a frase, professora. Ah, vamos lá. Eles estão mandando aqui, gente, não dá para ler de todo mundo, que é muito aluno, graças a Deus que a gente tem, né? Mas aqui, ó, vou ler algumas de vocês. Primeiro, parabéns já para todo mundo que participou, então, da frase, né? A Edilânia, ela disse que, sobre a frase, né? Não se aprofunda o conhecimento quem não busca se alimentar em sabedoria. Muito bom. A Lohane, sobre a frase, não se vive de algo superficial. Temos que nos aprofundar em nossas relações e conhecimentos para nos tornarmos completos. Muito bom também o comentário da Lohane. Professora, e aqui o da Maria Paula, lá do Pernambuco, olha lá, um abração. Acredito que se refere ao modo com que nos posicionamos para irmos em busca dos nossos objetivos. Se nos contentarmos na superficialidade de um conhecimento raso, juntamente de atitudes, o resultado não será devidamente real. Olha aqui. É isso aí. Parabéns. Obrigada por vocês participarem. Pessoal, obrigada pela participação de vocês. Basicamente, nós podemos sim ter esse viés, né, que não se alimenta quem lambe pão pintado. E nós estamos falando basicamente de superficialidade.
E é isso mesmo. Então, não adianta eu querer me alimentar de alguma coisa, alimentar de conhecimento, já que nós estamos falando da importância do conhecimento para as organizações, se eu não me dedico e eu não acesso com profundidade aquilo que eu quero aprender. Né? Então, por exemplo, eu tenho que ler um livro, ao invés de eu ler o livro todo, eu procuro um resumo do livro na internet. Isso é lamber pão pintado. Tá? Eu tenho que ler um livro, mas eu falo assim, não vou ler não, vou assistir um filme, porque eu sei que tem um filme daquele livro. Isso é lamber pão pintado. Tá? Então, e além disso, quando a gente fala de ética, isso também, né? É superficialidade. Então, como uma empresa ela vai oferecer de fato o atendimento às necessidades de um público, né, de um consumidor, se de repente tudo aquilo que ela se apresenta é fachada, é superficialidade. Na profundidade, às vezes ela não tem ética, é só uma fachada mesmo. Então, será que de fato ela vai atender com profundidade esse consumidor? Então, nós temos aí essas duas vertentes nessa frase e vocês foram muito assertivos, tá? Parabéns pelas participações e vocês podem continuar participando, tá? Então, quando a gente fala, pessoal, sobre ética, é muito importante. Quero que, se você ainda não assistiu o estudo de casa, eu quero que você assista. Eu estou falando de conjunto de valores e princípios que vão orientar a nossa conduta. Porque tem muitas regras bem claras, né? Tem muitas regras já pré-estabelecidas, pode ser aí no contexto civil, pode ser no contexto organizacional, no contexto religioso, o contexto que você escolher. Então, tem regras lá definindo isso pode, isso não pode. E quando não há regras claras? Como é que você decide? O que é que você usa? Qual o princípio que você usa para você decidir se você deve ou não fazer aquilo? Isso se chama ética. Então, é a sua ética que vai determinar se você vai agir de determinada forma ou não. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto bastante. Ele fala assim que ética tem muito a ver com, muitas vezes, o que eu quero eu não devo, o que eu devo eu não posso e o que eu posso eu não quero. Olha que interessante isso. Vamos relacionar isso com ética. O que eu quero eu não devo, o que eu devo eu não posso e o que eu posso muitas vezes eu não quero. Então, ética serve sim para nós pensarmos, para nós nos aprofundarmos. Por isso que eu quero que você assista o nosso estudo de caso, que vai te dar bastante conhecimento, vai te dar bastante informações acerca desse assunto tão importante. E eu quis trazer para vocês na aula de hoje um vídeo bem interessante, que é do Marins, que eu gosto muito. Ele é rapidinho e eu acho que ele traz assim, para o cotidiano mesmo, cotidiano dentro de uma organização, falar sobre ética. Porque a gente pensa que ética são só nas grandes questões, eu vou roubar, né? Eu vou fraudar, e não. Pequenos comportamentos podem ser antiéticos também, tá? Lembrando que a enquete está liberada aí para vocês participarem. Nós vamos assistir o vídeo rapidinho e a gente volta. 2 minutinhos. Ética é muito mais do que não roubar. Ser ético é ser alguém que tem princípios claros, cristalinos, e sobre os quais pauta a sua vida, sobre os quais pauta o seu comportamento. Então, veja bem, a ética é fundamental para o sucesso da empresa hoje. A gente quer se relacionar, e o mundo quer se relacionar, cada vez mais com pessoas cada vez mais éticas, com empresas cada vez mais éticas. O que é uma empresa ética? É aquela empresa que se compromete eticamente, quer dizer, com seriedade, com o sucesso do seu cliente, por exemplo. É aquela que é um solution provider, que é um provedor de soluções. Ela realmente se volta ao seu cliente, não é aquela que quer ganhar de uma vez só, enfiar a mão no bolso do cliente. Então, ser ético, eu quero dizer uma coisa, não é só roubar. Né? Ser ético, na verdade, é não economizar-se. Você, como pessoa, o que é ser ético numa empresa? Sou eu não me economizar. Eu vendo, por exemplo, alguma coisa que deve ser feita, alguma coisa que precisa ser feita, eu ir lá e fazer. É falta de ética eu ver uma coisa que deve ser feita e não fazer.
Vocês querem ver outra coisa que é falta de ética no amplo sentido, no sentido mais amplo? Eu, por exemplo, não me aperfeiçoar, não entender dos produtos com os quais eu trabalho. É falta de ética, por exemplo, eu não participar de algum curso que eu possa participar para que eu contribua mais com o meu cliente, com o meu mercado. É falta de ética, por exemplo, vou dizer para vocês, é pouco ético. Isso pode parecer uma loucura que eu estou falando. Eu, por exemplo, ter informações e não passar essas informações, se elas são relevantes para a melhoria do produto, para o atendimento ao cliente. É falta de ética, por exemplo, eu sonegar informações que são relevantes com relação à concorrência, com relação ao mercado. É falta de ética, gente. Eu, por exemplo, não preparar um sucessor para o meu lugar. Porque não é só o egoísmo de... Não, pode ser que aconteça alguma coisa comigo. Tá vendo, pessoal? A ética, em especial no contexto organizacional, que é o nosso tema, né, aqui, vai muito além de coisas claras, né, roubar. Porque o roubar, existe uma regra, uma lei clara, né, para isso. Mas tem muitas outras coisas que o professor Marins aponta aí nesse vídeo que não existe lei para isso, né? Tipo assim, não tem uma regra clara sobre isso. Então a ética, ela é permeada justamente por isso, por comportamentos em que nós não temos um código de lei estabelecido sobre isso e que daí fica a nosso critério como agir. E vale a pena essa reflexão, porque se eu quero ser um profissional de qualidade e eu quero atuar de forma a alavancar resultados em uma empresa por meio das pessoas, eu preciso ser ético. Não tem como. Por exemplo, isso é um princípio fundamental de um líder. Não existe líder que não seja ético. Se ele não é ético, ele não é líder. Então a gente pode começar por aí. E daí convido vocês a refletir e aprofundar sobre essas questões tênues do dia a dia, né? O que é ser ético e o que não é ser ético. Para você ir se questionando e para você ir se habituando a sempre ter uma postura ética. E falando sobre ética, trouxe maravilhosamente bem apontado e apresentado por Peter Drucker algumas questões de boa maneira no cotidiano. Tem uma frase dele que eu gosto bastante, que fala que a boa educação serve como lubrificante de uma empresa. Olha que sério. Boas maneiras, coisas simples como dizer por favor e obrigado e saber o nome da pessoa ou perguntar de sua família possibilitam duas pessoas a trabalharem juntas, independentemente de gostarem ou não uma da outra. Pessoal, olha que sério isso. Peter Drucker, conhecido como pai da administração moderna, ele fala que as boas maneiras, a boa educação serve como lubrificante de uma organização. Isso tudo está relacionado, pessoal, com o clima organizacional que a gente já estudou. Então, para eu ser educado, para eu ter boas maneiras, eu não preciso gostar da pessoa. Para falar bom dia, para falar boa tarde, para falar com licença. Eu não preciso gostar da pessoa, isso é boa maneira, isso é boa educação. E se eu quero um ambiente de qualidade, e se eu quero um clima organizacional que favoreça o capital intelectual, eu preciso deste lubrificante apontado pelo Peter Drucker. Isso é ético também. Então trouxe essas questões por quê? Porque, a outra frase do Drucker, da continuação, maus modos esfolam as pessoas, deixam cicatrizes permanentes. Olha só, Peter Drucker fala isso. E nós estamos falando aqui de clima organizacional, né? Se eu tenho pessoas com cicatrizes, se eu tenho pessoas esfoladas, machucadas, porque ela foi maltratada, e tu vai falar assim, mas só de eu não falar bom dia quer dizer que eu maltratei? Quer sim, quer dizer que você maltratou. Porque às vezes isso pode interferir na sensibilidade da pessoa e no dia dela. Às vezes ela estava esperando isso e você não sabe o que significa para ela ser ignorada.
Isso pode afetar profundamente a produtividade dela. Então, se eu tenho esse comportamento de interromper as pessoas, de excluir colega, de ocultar informações, de menosprezar ideias alheias, tudo isso, pessoal, tudo isso vai impactar, sim, vai impactar na forma como as pessoas se relacionam, vai impactar na produtividade dela. Porque as pessoas, elas precisam se relacionar bem. E mais uma vez, olha o papel essencial do líder. O líder, ele precisa ser capaz de propiciar um clima organizacional agradável. Então, ele precisa o quê? Que as pessoas entendam que boas maneiras, que ser educado com o outro, que respeitar a ideia do outro, valorizar a ideia do outro, não omitir informações, tudo isso é importante. O líder de verdade, ele vai incentivar os seus liderados a compartilhar informações, a compartilhar conhecimento, sem ter medo de que a outra pessoa vai se apossar da sua ideia, ou se a pessoa tiver mais conhecimento que ele, vai tomar o lugar dele, ou que se alguém souber mais que ele, vai ser promovido e ele não. Nós precisamos, pessoal, acabar com essa ideia maléfica que existe dentro das organizações. E eu confio em você, futuro gestor de RH, para atuar dessa forma até a gente conseguir mitigar, conseguir acabar de fato com esse pensamento arcaico, com esse pensamento infrutífero e maléfico que ainda há nas organizações. Os colegas muitas vezes têm medo mesmo de compartilhar informações, porque ele acha que o outro vai saber mais que ele, ou que vai usar a informação dele. Então, nós precisamos cultivar um clima amistoso, um clima saudável, para que as pessoas possam produzir. E lembre-se vocês, lembre-se, as pessoas felizes, porque elas são respeitadas, porque têm um propósito de vida naquilo que ela faz, elas produzem mais. Então, isso traz resultados para a empresa. Então, às vezes a gente fala da gestão e qualidade de vida para os trabalhadores, as pessoas acham que nós somos românticos, que nós somos sonhadores, idealistas. Não, para com isso, vamos pôr o pé no chão. Existem inúmeros estudos mostrando que qualidade de vida no trabalho, líder adequado, líder que realmente sabe fazer gestão de pessoas, ele alavanca resultado, porque as pessoas estão felizes. Então, a empresa, ela quer resultado, ela precisa reconhecer e valorizar, sim, o seu capital intelectual. Bom, tudo que eu trouxe para vocês, pessoal, até aqui, é para que vocês reflitam e façam um link justamente com a gestão de RH. Tá? Então, tudo que a gente fala sobre ética, a gente falou aqui sobre capital intelectual, a meu ver, tem muita relação com a gestão de pessoas. E para você, faz sentido? Estou deixando aí nesse slide também um link que é de uma palestra do Cortella. E eu gostaria muito que vocês assistissem. Gostaria mesmo, porque é importante, ele fala muito sobre ética e eu gostaria que vocês se aprofundassem um pouco mais nesse tema, ok? No mais, pessoal, eu quero agradecer pelas nossas aulas, pelos nossos encontros, que para mim passou assim. Eu não sei para vocês. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Quero desejar uma ótima prova, tá? Então, assistam às aulas conceituais, leiam um livro, revisem as atividades de estudo. Eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. E eu desejo o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês significa a conclusão do curso e vai significar gestores qualificados atuando de forma benéfica nas organizações e alavancando resultados extraordinários por meio de pessoas felizes. Do meu coração, eu desejo sucesso para vocês. Continuem comigo lá no Insta, pode me procurar, pode me acessar, eu estou sempre disponível. Eu quero estar caminhando ao longo de todo esse curso ao lado de cada um de vocês. Um abraço e até a próxima disciplina. Tchau, tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.